Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a quem nos acompanha aqui do plenário, quem nos acompanha pela TVL, aos vereadores mirins que prestigiam a nossa sessão na tarde de hoje, muito boa tarde. É um prazer e é uma honra estar novamente aqui nesta tribuna. Eu tenho usado o meu mandato como um instrumento de valorização do desenvolvimento econômico da cidade de Blumenau. Valorizo o empregador, o empreendedor e o trabalhador blumenauense. E sempre me alegra trazer a esta tribuna dados como os que foram emitidos recentemente pelo CAGED. E o CAGED é o Cadastro Geral Nacional de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. E ele aponta que, novamente, Blumenau lidera o ranking de geração de empregos no estado de Santa Catarina. Esse é um dado importante. Em comparação com março do ano passado, o CAGED apontou um crescimento de 443% na criação de empregos em Blumenau. Isso é um dado relevante, vereador Ientes Mantal. Foram criadas 880 vagas de emprego na cidade de Blumenau no mês de março. E todos esses dados, o conjunto, a soma dos empregos gerados em Blumenau, fazem com que ela seja a 8ª cidade na lista dos municípios brasileiros com maior saldo positivo na criação de empregos. A 8ª em mais de 5.500 municípios no Brasil inteiro. E nós devemos celebrar e comemorar. E essa geração de empregos tem um destaque forte. E aqui eu me dirijo fundamentalmente aos vereadores mirins, para que saibam da base econômica do município de Blumenau, tem um destaque forte para a área de TI, que é a tecnologia da informação, e a gente hoje também fala que é a tecnologia da informação e comunicação, designando-a de TIC. Esse é o usado. E ontem, e a gente se pergunta, né, por que Blumenau, uma cidade com 330, 340 mil habitantes, consegue se destacar de forma tão grandiosa a nível nacional, no âmbito nacional, sendo a 8ª cidade a mais gerar empregos. E ontem nós tivemos mais uma aula magna do programa Entra 21. E eu acredito que os vereadores mirins também deveriam ir lá conhecer o programa Entra 21. E nessa aula magna, fazendo aqui só um histórico do dia de ontem, né, vereador Ientes Mantal, teve o prestígio e a presença de diversos vereadores. O ex-prefeito Napoleão Bernardes esteve lá e foi fortemente aplaudido pela comunidade, pelos alunos, por pais de alunos, e foi reconhecido como um grande apoiador daquele programa. Desde a sua criação, há 12 anos, já formou mais de 4.000 jovens, e desses 4.000 jovens, quase todos saem do programa com emprego, saem empregados. Então, o índice de empregabilidade do Entra 21 é muito grande. É um programa que oferece, então, uma oportunidade gigantesca para os jovens da cidade de Blumenau. E ele oferece, então, essa capacitação na área de informática para jovens provenientes, prioritariamente, de famílias de baixa renda, em risco social e até imigrantes. E tem um caso que eu vou citar aqui de imigrantes. Eu me lembro da criação do programa, em 2006, se eu não me engano. Eu era gerente da SDR de Blumenau, que era liderada pelo Paulo França naquele momento, e começaram as tratativas para a criação do programa Entra 21. E ele foi concebido de tal forma que rompe um pacto de mediocridade estabelecido pelos poderes constituídos e pela sociedade, porque ele é financiado pelo governo do Estado, pelo governo municipal e pelas empresas de Blumenau interessadas no programa. O pacto de mediocridade que eu me refiro seria acreditar que um sozinho daria conta, ou seja, se os empresários cruzassem os braços e dissessem: vocês, governo, devem resolver o problema porque eu preciso de mão de obra. Mas não. Todos sentaram e, numa política de convergência, com apoio inclusive internacional, de uma fundação internacional para jovens, criaram o programa Entra 21, onde participa no financiamento do programa e na condução dele o governo estadual, por meio da FAPESC,
o governo municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Blumenau, e as empresas interessadas, que são empresas âncoras, que ajudam a financiar o projeto. Então, eu participei deste momento importante, na qualidade de gerente da SDR, fui designado pelo Paulo França, à época, para acompanhar o nascimento deste programa, e eu tenho um grande orgulho por dizer isto. E depois fui diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Blumenau e pude dar continuidade para ajudar que este programa crescesse e continuasse prosperando como prospera até hoje. Eu quero citar aqui alguns casos breves e fáceis de entender. Por exemplo, a empresa multinacional T-Systems, que é uma empresa alemã, mas multinacional, decidiu se instalar na cidade de Blumenau por vários motivos, mas fortemente um deles é a cultura do blumenauense, a cultura trabalhadora do blumenauense, e o programa Entra 21, que dá base, dá suporte ao crescimento do mercado de TI. E assim também como a T-System, há outras empresas multinacionais, como a Philips, como a Serasa Experian, que têm crescido em Blumenau graças à capacidade que nós temos de formar mão de obra qualificada e gerar empregos de qualidade. E eu vou citar alguns casos que eu ouvi ao longo desses anos. Um deles, vereador Yantes Mantal, é de uma filha de um agricultor lá da Vila Itopava, que entrou no programa Entra 21, já falava alemão em casa, em pouco tempo estava trabalhando numa unidade da T-System da Alemanha. Vai aperfeiçoar o seu alemão, vai enriquecer os seus conhecimentos de TI, vai enriquecer seus conhecimentos sobre o mundo, e ela volta a Blumenau muito mais capacitada. E prova de que o Entra 21 gera emprego de boa qualidade e gera renda. E outro caso que eu ouvi, um menino que trabalhava como garçom e tinha 2 empregos. E ele passou no programa Entra 21, que tem uma prova de lógica e uma entrevista, e ele chegou em casa e falou para os pais que havia passado. E os pais tiveram uma reação contrária. Falou que ele já tinha emprego e não precisava de mais nada. O senhor me dá mais um minuto para concluir, porque o tema é importante? Mais um minuto. Então, ele convenceu os pais, deixou um dos empregos, e no horário, então, que ele tinha um dos empregos que ele deixou, ele fez o curso Entra 21, foi contratado por uma empresa multinacional instalada em Blumenau, e eu acho que é a T-System, e em pouco tempo, vereador Yantes Mantal, aquele menino que trabalhava como garçom, um trabalho honrado, um trabalho digno, mas ele não queria só aquilo para a vida dele, ele queria mais. Em pouco tempo, depois de concluir o Entra 21, ele foi contratado por uma empresa multinacional instalada aqui em Blumenau, e logo, dado a capacidade, o empenho e o fato dele falar alemão também, ele já estava trabalhando na Mercedes, numa unidade da Mercedes na Europa. Isso é uma coisa rara, é para poucas pessoas e graças ao Entra 21. E recentemente também, uma empresa contratou haitianos. Quando o mundo todo reclama da vinda de imigrantes, Blumenau fez o contrário. Blumenau capacitou, instruiu e deu empregos para que imigrantes, vindo de um país que sofre uma calamidade gigantesca, tivessem oportunidade. E hoje, aqui em Blumenau, haitianos que têm como idioma, como primeiro idioma a língua francesa e o crioulo haitiano, estão trabalhando numa empresa multinacional de TI instalada em Blumenau, abrindo clientes na França. Então, os meus cumprimentos a todos aqueles que participam do Entra 21, o governo de Blumenau, o governo estadual por meio da FAPESC, as empresas que financiam, ao Tomil, ao Joy Lindner e aos professores que fazem dele um grande programa. Parabéns a todos.